Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês um pouco sobre um momento de autocuidado que tem me feito muito bem, assim, e é sobre escrever um diário. Parece um hábito um pouco adolescente demais, sabe? Inclusive eu tenho diários da adolescência ainda que eu gosto muito de reler. E eu sempre gostei de escrever, e desde pequena, assim. Não sei se eu fui muito estimulada a escrever ou se eu sempre gostei muito de ler, né? E geralmente quem gosta muito de ler gosta também de escrever. E aí eu sempre gostei de escrever e acho que na época também tinha muito essa coisa do diário, né? Você ganhava diário, eu lembro da papelaria, você tinha o diário com o cadeadinho. Então era uma coisa convidativa e eu tive vários diários. Eu tenho uma caixa só com os diários de criança e pré-adolescência, adolescência, assim, é muito engraçado. E eu parei de escrever. Parei um tempo, um bom tempo, vamos dizer assim. E meu pai faleceu em 2017. Foi quando a gente foi arrumar o apartamento dele, né? Meus pais eram separados, meu pai morava sozinho. Que eu encontrei, a minha irmã, a gente encontrou os diários do meu pai. Principalmente os diários de adolescência dele e de quando ele era jovenzinho, um pouco antes de ter a gente. E a gente também encontrou alguns relatos depois, né? Não diários, mas ele gostava muito de escrever e de documentar pensamentos e tudo mais. Então a gente encontrou muito desse material e eu achei muito rico isso. E muito uma conversa. Eu li, né, os diários, assim. E foram conversas que eu tive com ele sem ter uma conversa e olhando para ele e entendendo ele de pontos de vista completamente diferentes, que eu não tinha entendido até então. E foi um momento muito profundo, assim, sabe? De conexão com meu pai, de entender o quão importante tinha sido ele escrever aqueles pensamentos, aqueles diários. Pra mim, pra eu entender ele mesmo depois, né? Dele não estar mais aqui. Então foi um momento que eu parei para refletir o quanto um diário poderia ser importante na vida de uma pessoa, que é isso, né? Depois que ela morre, ficam as memórias dela, assim. São diários que eu vou mostrar, por exemplo, pro meu filho que não teve contato com o meu pai. Então, mostrar o que ele escrevia, eu acho isso, tipo assim, sem preço, sabe? Eu acho muito, muito, muito foda. E aí, nesse mesmo ano, tava acontecendo muita coisa na minha vida. Eu não tava fazendo terapia. E eu sentia que eu precisava extravasar, sabe? Tipo, colocar tudo em um lugar. E como eu sempre gostei muito de escrever, eu falei, cara, acho que pode ser legal começar um diário, assim. E foi quando eu voltei a escrever, então, no finalzinho de 2017, eu comecei a escrever no diário, sem uma periodicidade muito imposta, assim. Era uma coisa do tipo, eu tô afim de escrever, eu sento e escrevo. E aí eu comecei a escrever, então, um novo diário. E me fez muito bem, muito mais do que eu esperava, assim. E hoje, esse ano, eu coloquei uma periodicidade como meta, que eu não tive até então essa periodicidade, mas como meta uma vez por semana, escrever nesse diário. E na pandemia teve semanas que eu escrevi quase todos os dias, porque era isso de precisar colocar para fora sentimentos, pensamentos, e eu acho que o diário é onde é o seu lugar muito seguro, sabe? Do tipo assim, cara, é meu, isso ninguém vai ler, é meu e eu preciso ser sincero comigo, então vou colocar tudo ali. E quando você começa a escrever, isso acontece muito comigo, eu entro quase que numa coisa de escrever exatamente aquilo que eu tô pensando, sabe? Sem filtro. Então eu começo uma frase e continuo. E depois eu paro pra ler e falo, nossa, cara, eu escrevi isso, que louco. Eu nem prestei atenção que eu tinha escrito isso, sabe? O que eu acho muito interessante de escrever um diário, e agora, né? Depois de tanto tempo já ter retomado isso, já faz 5 anos, né? Mais ou menos, que eu retomei esse hábito, eu comecei a reler esse mesmo diário e entender quais questões sempre voltam a serem faladas, sabe? Então, sei lá, consumo, por exemplo. É algo que eu sempre falo no meu diário. É algo que vira e mexe e volta a ser uma questão pra mim. Então, é algo que eu realmente sinto que eu preciso trabalhar. Algo que eu preciso prestar atenção.
Então, tem alguns pontos que vão se coincidindo e eu vou entendendo. E eu vou entendendo uma linearidade, não uma linearidade, né? Porque não é nada, mas o processo que me levaram a certos pontos, assim. E também é muito bom para eu tirar dúvidas sobre mim mesma, porque o diário é você contando a sua história, seus pensamentos para você mesmo, para mais ninguém, né? Então, eu tô contando que alguém só vai ler isso quando eu morrer mesmo, tipo o meu pai. Então, tipo, não tenho filtro, assim. E aí, algumas questões que começam eu pensar, por exemplo, se eu devo ou não encerrar um projeto. Eu vou ler o que eu escrevi sobre esse projeto ao longo do tempo e entender o que ele sempre significou para mim, o que eu já pensei dele, o que eu já coloquei de energia nele. Vou buscar nos meus próprios relatos algo que me dê um direcionamento, entende? Tem vezes que eu acho umas frases assim do tipo, e o meu grande sonho agora é tal, e eu fico pensando aonde que esse sonho morreu, o que aconteceu com esse sonho, sabe? Por que ele mudou? E aí eu começo a me questionar e isso leva a outros caminhos, assim. Então é muito interessante de analisar os próprios relatos, sabe? E entender o diário como uma ferramenta assim de autoconhecimento. Então, escrever o diário me faz muito bem. E me faz muito bem poder ler o que eu escrevi em certos momentos da minha vida, para eu ver o quão está conectado com hoje ou não, sabe? É muito doido, assim. Eu acho escrever um diário é algo realmente que te faz mergulhar em você, assim, é uma ferramenta muito importante e tem sido usada cada vez mais como um momento de autocuidado, uma terapia que você faz sozinho, né? Algo que você consegue aí extravasar. E eu quis trazer um pouco desse, quase que um relato, né? Desse meu momento de autocuidado, porque eu acho muito importante escrever um diário. É algo que eu vou incentivar meu filho a fazer com certeza, assim. Eu adoro documentar as coisas. Por exemplo, eu adoro assistir vídeos antigos daqui do canal, porque eu tenho esse material e eu consigo ver exatamente o que eu estava pensando sobre determinado assunto em determinada época. Hoje em dia a gente documenta nossa vida nos nossos stories, a gente consegue ver desde o final de 2017 o que a gente... 2017? Ou 2016? Acho que 2017. Desde o final de 2017 o que a gente estava fazendo. O que a gente documentou desde 2017, qual era a nossa visão, o que chamava a nossa atenção, o que a gente gostava de compartilhar. E a gente tá compartilhando isso com outras pessoas, né? Então nunca vai ser a mesma coisa, porque a gente ali tá mostrando um recorte que a gente quer mostrar pro mundo. E no diário a gente tá justamente escrevendo o que a gente quer conversar com a gente mesmo, assim. Principalmente eu, né? Eu vejo que é uma conversa comigo mesma o diário, assim. Eu encaro dessa maneira. Então, eu não escrevo. E aí, as pessoas, né, às vezes têm dúvida do que escrever no diário. Tipo, querido diário, hoje eu comi um sanduíche. Tipo, não é isso, né? Hoje em dia já foi isso. Quando eu tinha 7 anos, quando eu tinha 9 anos, era exatamente isso que eu escrevia. Dá pra ver nos diários que eu tinha. Mas hoje, o que eu escrevo é algo que eu tô sentindo no dia, ou sei lá, alguma coisa que eu fiz de muito importante, ou alguma questão que tá martelando na minha cabeça. Agora, por exemplo, que eu estou tendo essa meta de uma vez por semana, é quase como se eu tivesse que arranjar assunto para falar, né? Então, às vezes eu penso numa questão que eu quero elaborar, que eu quero escrever sobre, aí eu começo a escrever e vou pensando no que eu tô escrevendo e pensando no que tá rolando e aí vai indo. Ou às vezes eu já peguei e escrevi listas. Porque é legal documentar também em forma de listas algumas coisas, né? Eu gosto e acho prático, sabe? Para dias que você não tá muito, sei lá, muito afim, mas você acha importante. Eu fiz uma lista, sei lá, de autocuidado, de momentos que me fazem relaxar. Ou momentos do seu ano que foram muito legais. Quando você se sentiu mais feliz. Fazer perguntas para você mesmo, assim, e responder em formato de conversa, sabe? Eu acho isso muito legal.
Principalmente isso, quando você não sabe muito o que escrever. Pode ser importante. E entender que escrever como tudo, né? É uma prática. Então, quanto mais você escrever no seu diário, mais você vai se sentir à vontade e vai entender qual dinâmica que funciona para você. Então, às vezes, você vai funcionar de outra forma, mas você só vai saber de outra forma, assim, de pensamento, né? De construção de texto, de construção de diálogo com você. Mas você só vai saber disso tentando e realmente fazendo. Então, é importante ter uma constância. No começo, por exemplo, eu realmente não tinha. Eu acho que eu passei, sei lá, já 4 meses sem escrever. E é muito doido que, parando pra olhar, esses 4 meses que eu não escrevi, foram 4 meses que eu realmente me desconectei de mim, assim, sabe? Então, me afastei de muita coisa que era muito importante pra mim, e o diário foi uma delas. Então, como que as coisas têm muita conexão e muita coerência, né? Na nossa vida, mesmo quando a gente não percebe. E eu acho que a gente tem associado cada vez mais o autocuidado com comprar coisas ou comprar produtos para ter um momento de autocuidado, para fazer um ritual, sem pensar que o autocuidado está nesses hábitos do dia a dia que nos fazem bem. E aí eu parei para pensar e queria começar a dividir com vocês os meus momentos de autocuidado, o que me faz bem, sabe? E escrever um diário é um deles, assim, é um momento de autocuidado que me faz muito bem, que me traz um autoconhecimento enorme e que eu uso muito como essa ferramenta, quase que uma ferramenta guia, assim, pra minha vida, sabe? Pra eu não me perder de mim, é um momento de conexão muito grande. Então, é isso. Se você já escreve um diário, se você já escreveu, se você sente vontade de escrever, me conta aí, porque realmente é uma prática que eu tenho gostado cada vez mais. Eu escrevo realmente muito sincera e dialogando muito comigo. E eu acho que esse é o grande segredo. Tá certo? Então é isso, gente. Qualquer questão sobre o assunto, se vocês quiserem saber mais, conversar mais sobre isso, é só deixar aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.